Boa tarde a todos. A ABERT está promovendo esse evento sobre acessibilidade na TV com o apoio da AERP. O evento será dividido em 3 painéis. O primeiro painel será sobre a Portaria 310 de 2006, que regula a acessibilidade na TV, e a norma ABNT 15290, que estabelece os critérios técnicos. Está conosco o especialista em estratégia regulatória da Rede Globo, o Luiz Fausto. O segundo painel será o de estenotipia para geração de closed caption. Estarão conosco Tereza Butti, sócia e diretora da STN, Vanderlei Silva, gerente comercial da STN, Gustavo Ferreira, técnico da STN, e Eliana Abdala, diretora operacional do Grupo Steno. Nós teremos também um terceiro painel que será sobre o uso de reconhecimento automático de voz para a geração de closed caption. Vai estar conosco o Rafael Barbieri, gerente de produtos da EITV. Ao final de cada painel, responderemos as perguntas que vocês enviarem sobre cada assunto. Dessa forma, eu apresento o engenheiro Fausto, que vai começar a sua apresentação sobre a nossa norma de 15290 da ABNT. Bom, obrigado, André. Para começar a contextualizar, a gente vai tratar apenas sobre legenda oculta e closed caption, legenda oculta ou closed caption, que é a mesma coisa. Não vamos tratar sobre os outros recursos de acessibilidade, ou seja, não vamos tratar sobre audiodescrição, não vamos tratar sobre libras, tá? Até por conta do cronograma de implantação de closed caption, que agora, a partir desse mês, vai ser obrigatório ter closed caption na totalidade da programação, o que implica que todas as emissoras de TV do Brasil têm que se preparar para isso, enquanto os outros recursos de acessibilidade ainda estão em outras etapas de implantação. Então, provavelmente, numa outra oportunidade, nós teremos talvez outro curso online aí da ABERT para tratar dos outros recursos de acessibilidade. Então, nesse momento, nós vamos focar em legenda oculta, ou seja, em closed caption. Vamos trazer os conceitos, a portaria do Ministério das Comunicações, número 310 de 2006, e a ABNT NBR 15290 de 2016. Bom, primeiramente, conceito. Acho que todo mundo conhece ou já viu, né, closed caption na TV, ou legenda oculta. O que é a legenda oculta ou closed caption? Pela definição que existe nas normas. É uma transcrição em português dos diálogos, mas não apenas dos diálogos, também dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e qualquer informação que não pudesse ser percebida por pessoas com deficiência auditiva. Agora, importante que o fato dela ser oculta, né, ou ser uma legenda oculta, o closed caption, não o open caption, é que ela só aparece no momento que você aciona, ou seja, ela não é uma legenda que fica queimada no vídeo o tempo inteiro, ela é acionada opcionalmente quando você ativa o recurso de closed caption no seu receptor de TV. Bom, para que serve closed caption? Em primeiro lugar, serve como recurso de acessibilidade para que as pessoas com deficiência auditiva tenham acesso ao conteúdo da programação televisiva. Mas não só para isso, também há situações em que você não pode usar o som da TV por algum motivo, por exemplo, se é um ambiente muito barulhento, como academia, restaurante, ou um hospital que você não pode fazer barulho, ou quando você quer assistir um filme em casa à noite sem acordar ninguém. Então, nessas situações também existe uso e utilidade para o closed caption. E até eventualmente, para aprendizagem da língua. Um estrangeiro morando no Brasil poderia aprender português usando closed caption, por exemplo. Mas é claro que o principal foco do closed caption é como recurso de acessibilidade.
Segundo o IBGE, tem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva no Brasil. Então, é um público bastante significativo. Bom, a portaria número 310 de 2006 do Ministério das Comunicações, ela introduziu um cronograma para as emissoras se adequarem, para introduzirem os recursos de acessibilidade na sua programação. Ela, na verdade, aprova uma norma complementar, a norma complementar número 1 de 2006, que descreve esses recursos de acessibilidade e como eles devem ser implementados. Essa norma abrange tanto estações de TV quanto de RTV. Naturalmente, as de RTV não geram conteúdo, então elas só têm que retransmitir a legenda oculta, por exemplo, que elas recebem da estação geradora. Tá? E essa portaria também especifica que a produção e veiculação desses recursos de acessibilidade devem atender aos critérios técnicos que estão definidos na norma da ABNT, a 15290, que nós vamos falar na sequência. E essa portaria ela também estabeleceu, como eu já havia mencionado, prazos para a implantação dos recursos de acessibilidade. No caso da legenda oculta, a gente está no momento, numa fase que a gente tem que transmitir 20 horas da programação diária total. Desde 27 de abril de 2015 nós estamos nessa etapa. A partir de 27 de junho de 2017, teremos que transmitir a totalidade da programação diária com closed caption. E é responsabilidade dos radiodifusores produzir e veicular os recursos de acessibilidade dos programas que sejam do seu direito autoral e implementar os meios necessários para que outra parte da programação que não seja do seu direito autoral tenha os recursos de acessibilidade, ou seja, ser capaz de transmitir closed caption, por exemplo, de programações que não sejam da sua produção própria. Bom, agora vamos entrar mais em detalhe na norma ABNT 15290. Essa norma é um pouco mais extensa, nós vamos passar um pouco rápido por alguns itens. Na verdade, eu recomendo a todos que posteriormente tenham interesse em aprofundar, em que leiam a portaria 310 e leiam o texto da norma ABNT 15290 para poder entender em todos os detalhes. Nós podemos passar o link para quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente pode passar um link para vocês acessarem o texto completo da portaria e da norma, tá? Para um aprofundamento. Nós aqui vamos dar uma introdução, uma visão geral sobre o assunto. Bom, algumas definições, a gente já trouxe uma definição do que é legenda oculta, né, com base na portaria 310 e na ABNT 15290. Há algumas definições adicionais que são importantes no contexto da 15290 para a gente entender o resto do texto, que eu vou introduzir agora. Primeiro é a definição do que é closed caption ao vivo. Closed caption ao vivo, no contexto da norma, é o closed caption que é produzido em tempo de exibição, ou seja, ela é produzida em tempo real no mesmo instante em que o programa está sendo gerado. Tá? Nota que closed caption ao vivo não quer dizer necessariamente programa ao vivo. Tá? O programa pode ter sido gravado há pouquíssimo tempo e está sendo exibido. Por exemplo, você tem uma matéria de jornalismo que acabou de ser gravada e vai ser exibida. Ela não está sendo exibida ao vivo, porém o closed caption está sendo gerado ao vivo, porque aquela matéria ficou pronta muito próximo da hora que ela seria exibida. Tá? Então esse tipo de closed caption produzido ao vivo, ele é utilizado naturalmente no jornalismo, é utilizado em esporte, em programas de auditório, em qualquer coisa que atende esse fluxo que o produto fica pronto muito próximo da hora de exibição. Existe uma segunda categoria, que seria o closed caption pré-produzido. Isso é um programa que ficou pronto com um pouco mais de antecedência em relação ao tempo de exibição, né? No caso, até 24 horas antes da sua exibição. Então, você conseguiu preparar o closed caption com um pouco mais de qualidade, porém não houve tempo de inseri-lo na mídia de exibição. Então, ele vai ser inserido no tempo de exibição, ou seja,
Ele foi produzido com um pouco mais de qualidade, porque teve mais tempo, mas ele vai ser, cada linha do texto vai ser inserida no momento que o programa estiver sendo exibido. Então isso se aplica a programas que são produzidos até 24 horas antes da sua exibição. Agora, existem outros programas que eventualmente são produzidos com mais antecedência, como por exemplo filmes, às vezes minisséries, novelas, que você tem um tempo maior para produzir e gravar o closed caption diretamente na mídia de exibição. Então esse é um tipo de closed caption que a gente chama, no contexto da norma, de pré-gravado. Ou seja, o programa, quando ele vai ser exibido, ele já tem um closed caption pronto e gravado que funciona para quem não está ouvindo o áudio do programa, ele substitui o áudio do programa. Então a gente já falou, ele não apenas transcreve os diálogos, como ele traz outras informações, e como ele é pré-gravado, você consegue não só produzir ele com mais tempo, com mais qualidade, como sincronizá-lo melhor, posicioná-lo mais adequadamente na tela. Tá? Então ele como eu já mencionei, ele é utilizado em filmes, novelas, minisséries, desenhos animados, comerciais e outros programas que têm mais tempo entre a produção e a exibição. Mas duas definições importantes no contexto da norma é a definição de legenda instantânea, que a gente chama de pop-on, né, que é aquela legenda, um closed caption, que aparece a linha inteira, ou mais de uma linha inteira, de uma vez na TV. Então, esse tipo de closed caption, ele é usado normalmente no pré-gravado e no pré-produzido, que você já tinha aquela linha digitada. No caso do pré-produzido, você inseriu ela ao vivo. No caso do pré-gravado, você já sincronizou e posicionou ela no vídeo de acordo. Tá? Um outro tipo de legenda é o chamado de legenda em rolamento ou roll-up, tá? Que é uma legenda que vai aparecendo à medida que você vai digitando. Então, entra uma linha nova, apaga uma linha antiga e você vai vendo o texto ir aparecendo e rolando na tela. Tá? Então, por isso, essa definição legenda em rolamento. O texto vai rolando na tela à medida que ele está sendo digitado, no caso de closed caption ao vivo, ou inserido, no caso de pré-produzido. Então, a gente vê que o pré-produzido pode usar tanto a legenda do tipo pop-up quanto do tipo roll-up. Agora, o ao vivo é sempre roll-up, e o pré-gravado é sempre pop-up. Tá? Bom, alguns princípios básicos do closed caption. O closed caption deve ser produzido com qualidade suficiente para que as pessoas consigam entender a mensagem. Você tem que ter responsabilidade se você for editar o conteúdo, se você precisar, por exemplo, resumir o caption para preservar o conteúdo original da mensagem. Ele precisa ser coerente, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto de formatação, maneira de exibição. Precisa ser claro, as pessoas têm que entender o que está escrito. Tá? E onde a gente posiciona a legenda na tela? É uma diretriz geral, é evitar cobrir elementos importantes do vídeo. Então, se você tem algum gráfico, por exemplo, é um telejornal, e a pessoa está apresentando um gráfico, apontando para aquele gráfico, você não deveria cobrir aquele gráfico com a legenda, porque você estaria atrapalhando as pessoas que estão seguindo o programa de entenderem o que está acontecendo. Se você cobrir parte da ação, dos olhos, dos lábios da pessoa, algum texto que aparece escrito que seja importante, então deve ser evitado cobrir esses elementos. É claro, como eu já mencionei, naquilo que é pré-gravado, isso é mais fácil você posicionar. Né? No caso daquilo que é ao vivo é um pouco mais difícil. Né? E a recomendação para aquilo que é ao vivo ou pré-produzido é que você posicione preferencialmente na parte inferior da tela, tá? E alinhado à esquerda. Né? O que tem sentido, inclusive, à medida que o texto vai aparecendo, ele aparece alinhado à esquerda e vai crescendo. Né? Então, normalmente a gente não tem o elemento principal de ação na parte inferior da tela, isso também ajuda que esse posicionamento funcione. Quando você tem algum elemento importante no vídeo na parte inferior, você pode deslocar
a legenda oculta, o closed caption, para a parte superior da tela. No caso do pré-gravado, a recomendação é que você possa trabalhar com legenda tanto na parte inferior quanto média ou superior, de acordo com a situação da cena. E você, inclusive, também pode alinhar ela à esquerda, ao centro e à direita. Por exemplo, você tem uma cena com duas pessoas falando, uma do lado esquerdo da tela, outra do lado direito da tela. Então você pode colocar a legenda correspondente à fala da pessoa que está do lado esquerdo, alinhada à esquerda, a fala correspondente à pessoa que está do lado direito, alinhada à direita. Você tem mais liberdade de posicionar. É claro que é também recomendado que você não fique trocando a posição da legenda o tempo todo, porque dificulta o segmento da leitura. Então você tem que sempre esperar terminar uma frase, um diálogo, uma sessão, antes de mudar a legenda de posição. E também você tem sempre que a legenda não for suficiente para informar pela sua posição quem está falando, você também tem que identificar de alguma maneira, no caso a gente vai ver como é que faz essa identificação, quem é que está falando naquele momento, a quem corresponde aquela fala. Isso é particularmente importante porque a legenda oculta não chega muitas vezes perfeitamente sincronizada com o vídeo, então a pessoa não pode se basear no movimento labial para saber de quem é aquele texto. Como ela pode estar atrasada, pode ser da pessoa que falou anteriormente. Então por isso é importante identificar a quem corresponde aquele texto. Bom, mais uma orientação que a norma tem em relação ao número de linhas, né? E ela diferencia para pop-on ou para roll-up. Para pop-on, que é aquela legenda que aparece de uma vez, né? A norma recomenda que você tenha 2 ou 3 linhas no máximo, e no caso, exibidas simultaneamente, no caso do roll-up, normalmente você vai ter 2 linhas persistindo na tela e uma terceira em atualização, né? Com o texto novo que está entrando. Tá? Em situações extremas, de fala muito rápida, alguma necessidade especial, você poderia ter 3 linhas persistentes e uma quarta em atualização. Bom, existem alguns símbolos e sinais específicos utilizados em closed caption e algumas formatações especiais que a norma também recomenda um uso padronizado. Um é o uso de aspas. Toda vez que você está citando, por exemplo, título de livro, de filme, de peça, ou você quer transcrever exatamente uma palavra que foi dita da maneira errada, você quer transcrever ela do jeito que foi dita, você sabe que está errado, você coloca entre aspas para a pessoa saber. Ipsiliter, do jeito que a pessoa falou assim, falou problema e não falou problema, por exemplo. Quando você está no closed caption ao vivo e você não tem informação, por exemplo, do nome da pessoa que está falando, mas você quer sinalizar a troca da pessoa que você está falando, então você usa esse símbolo, que são 2 sinais maior que, seguidos, para indicar que houve uma troca da pessoa que está falando. Você também usa a sequência de 2 hífens para indicar a interrupção da fala. Porque às vezes as pessoas, ao falarem, especialmente ao vivo, elas não estão lendo necessariamente um texto, elas estão improvisando, elas às vezes hesitam, interrompem, reformula a frase de outra forma. E quando você lê a legenda, se você não sinalizar que houve uma interrupção ali, não fica claro o que está acontecendo. Parece que é uma frase inteira sem sentido. E, na verdade, foi uma frase interrompida e recomeçada. Então, por isso, você sinaliza ela com esses 2 hífens. Também se usa o itálico para indicar pessoas que estão falando que não estão na tela, por exemplo, o narrador, né, de um filme, né, você coloca a legenda dele em itálico. Ou quando você quer enfatizar, por exemplo, uma palavra que uma pessoa falou gritando e você quer dar uma ênfase para ela dentro da legenda, você coloca ela em itálico. Ou se você vai transcrever palavras em outra língua, né? No meio do texto tem uma palavra em inglês ou em outra língua qualquer, você coloca essa palavra em itálico. Também há o símbolo dos colchetes, que é usado para dar informações complementares sobre os sons. Como eu disse, a legenda oculta ela se propõe a substituir o áudio, né, para quem não está ouvindo aquele áudio. Então, informações que sejam relevantes, por exemplo, aplausos, gritos, o nome da pessoa que está falando, coisas que você não poderia depreender diretamente da imagem, que você precisa complementar, que não estão no diálogo, e não dá para ser depreendido diretamente da imagem, você descreve entre colchetes. Tá?
Também se usa nota musical para descrever músicas ao longo do programa, e aí pode ser tanto a letra de uma música sendo transcrita, nesse caso você coloca uma nota musical, coloca a letra da música, e quando a música terminar você coloca 2 notas musicais para indicar que terminou, né? Quanto pode ser, por exemplo, você indicar uma música instrumental, você coloca música instrumental, ou música calma, ou piano, ou rock, ou seja lá o que for, você coloca entre 2 notas musicais a sinalização sobre o tipo de fundo musical, por exemplo, que está acontecendo naquela cena para ajudar a contextualizar quem não está ouvindo o som. Tá? Bom, existe uma exceção em que a norma prevê a não necessidade de inserir legenda oculta, que é quando você tem uma legenda aberta com o mesmo conteúdo. Ou seja, vamos supor o caso de um filme, que não tem uma cena do filme em que tem alguns personagens que falam em uma língua estrangeira. Como eles falam em uma língua estrangeira, mesmo para quem está ouvindo o áudio, você vai colocar uma legenda aberta com a tradução daquilo que aquela pessoa está falando. Você não precisa colocar uma legenda oculta com aquela mesma tradução, porque já há uma legenda aberta com aquele conteúdo. Agora, no caso de closed caption ao vivo ou pré-produzido, que você pode ter um atraso maior entre o áudio, né, a cena, e a transcrição na legenda oculta, eventualmente pode ser, sim, importante você repetir na legenda oculta aquilo que está na legenda aberta, porque no momento ele pode estar desincronizado, né? No momento que você precisasse daquela informação, ela já desapareceu da tela na legenda aberta. Tá? Bom, uma coisa muito importante em relação à norma 1590 é que ela estabelece uma taxa de acertos mínima para cada tipo de closed caption. Então você tem, para as 3 categorias, você tem taxas diferenciadas. Tá? Então no caso do closed caption ao vivo, a norma estabelece que você tem que ter pelo menos 95% de acerto, para o pré-produzido pelo menos 97% e para o pré-gravado pelo menos 98,5%. Tá? Agora, outro detalhe importante, e aí é que a norma é mais detalhada, eu vou passar talvez um pouco mais rápido na parte seguinte, é como é que você mede isso. O que é considerado erro e o que não é considerado erro. Bom, para começar, o que não é considerado erro. Toda vez que você tem palavras estrangeiras, vamos supor, você está num telejornal e o âncora daquele telejornal anuncia que um vulcão finlandês entrou em erupção e ele diz o nome daquele vulcão finlandês. É praticamente impossível alguém conseguir, ao vivo, escrever aquele nome do vulcão finlandês corretamente. Então isso não é considerado erro. Né? Siglas, gírias, nomes próprios incomuns, que não façam parte da rotina, é claro que você não vai admitir, por exemplo, nesse contexto de nomes próprios que podem não ser considerados erros, por exemplo, o nome do presidente da República dentro de um telejornal. Ele aparece muito, com muita frequência. Então, aquele nome tem que ser transcrito corretamente. Mas apareceu o nome de um terrorista novo do Estado Islâmico, em árabe. Aquele nome, se vier transcrito errado, não é considerado um erro. Tá? A síntese, ou seja, você resumir a informação do diálogo numa transcrição um pouco mais curta, também não é considerada erro se ela não comprometer o entendimento, não omitir nenhuma informação relevante. Eventualmente, você precisa, inclusive, sintetizar. Como eu mencionei, por exemplo, as pessoas falando ao vivo, às vezes hesitam, reformulam, refazem a frase, e eventualmente você não precisa acompanhar cada gaguejada que a pessoa dá na legenda. Você pode fazer uma transcrição mais resumida da frase que ele formulou inteira e com sentido gramatical, e você não perderia nada do conteúdo. Tá? Então esse tipo de síntese não é considerado erro, você não está perdendo nenhuma informação relevante, não está prejudicando o entendimento. Tá? Se você tiver uma situação em que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, um tumulto, né? Por exemplo, uma sessão do plenário do Senado ou da Câmara que tem uma discussão, vários senadores ou deputados falando ao mesmo tempo, nem quem está ouvindo o áudio consegue necessariamente entender todas as falas de todas as pessoas. Então, nessa situação, você também não considera erro se você não conseguir transcrever tudo perfeitamente. Né? Às vezes, a própria qualidade do áudio. Por exemplo, você quer colocar no seu telejornal a gravação do Joesley Batista, né?
ou um grampo telefônico, que quem ouviu, por exemplo, sabe que mesmo quem ouviu não conseguiu entender todas as palavras que estavam ali. Então você não transcreve tudo, você transcreve o que você entende, né? Naturalmente você sinaliza entre colchetes áudio inaudível, ou conversa inaudível, ou sinaliza fala sobreposta, e isso não é considerado erro. Tá? Então, e também a omissão de palavras chulas ou de baixo calão em horários cuja classificação indicativa seja incompatível. Você está no Jornal da Tarde, tem alguém sendo entrevistado ao vivo, falou um palavrão, você não transcreveu aquele palavrão, né, isso não é considerado erro. Tá? Bom, agora o que é considerado erro? Existem alguns tipos de erro definidos no contexto da norma. E para cada erro, ele também vai definir diferentes pesos para cada gravidade de erro, digamos assim. Então, para todo erro vai ter a categoria grave, médio ou leve. Tá? E a gente vai ver como isso entra no cálculo da taxa de acerto. Então, a omissão é quando você pulou alguma parte da transcrição. Você deixou de transcrever uma palavra ou algumas palavras, por exemplo, porque era muito rápido a que a pessoa estava falando e você não conseguiu transcrever aquilo na velocidade necessária, mas aquilo não foi uma síntese do que a gente cobriu anteriormente, que preservou integralmente o conteúdo, não foi uma síntese bem feita e intencional, você perdeu uma parte do conteúdo. Então esse erro vai ser considerado grave quando ele impedir a compreensão do texto. Ele vai ser considerado médio quando ele não impedir, mas dificultar o entendimento daquele texto. Tá? Naturalmente, se ele não impedir e nem dificultar, ele nem é considerado erro. Tá? É considerado uma síntese. Bom, também no caso de substituição, né, ou acréscimo, se você trocou uma palavra durante a transcrição ou inseriu alguma palavra que não fazia parte do áudio original, né, e com isso modificou ali a mensagem que está sendo transmitida. Então, da mesma maneira, você considera erro grave quando isso impede a compreensão daquele texto, erro médio quando dificulta a compreensão, mas não impede. No contexto você consegue de alguma maneira entender que aquela palavra errada na verdade deveria ser outra, tá? O erro leve quando não compromete. Qualquer pessoa entende que aquela palavra está escrita de um jeito, mas é outro, né? Não é difícil de entender. Não chegou a dificultar o entendimento. Também é o caso de erro, digamos, ortográfico, né? Ou seja, você escreveu a palavra errado, você trocou 2 S's por C cedilha, você esqueceu de colocar um acento, né? Ou até erros de pontuação, era uma pergunta e faltou um ponto de interrogação no final do texto. Né? Então, no caso, vai ser considerado erro grave se for, como eu disse, palavras do uso cotidiano, palavras comuns, né? Correntes, que você grafou da maneira errada, né? Como um exemplo de trocar 2 S por C cedilha numa palavra comum, né? Ou se o exemplo que eu dei faltou a interrogação no final e você não conseguiu entender, quem está lendo a legenda oculta não conseguiu entender que aquilo era uma pergunta e não uma afirmação. Tá? Então isso é um erro grave. Um erro médio nesse caso, você errou a grafia de um nome próprio, por exemplo, o nome de uma cidade, o nome de um lugar, ou de alguma expressão que era usual em português ou em outra língua que se usa usualmente, né? Mas não se aplica aquele caso do exemplo do vulcão finlandês, mas se aplica, por exemplo, ao nome da presidente da Alemanha. É um nome não tão incomum assim, né? Então, você errar a grafia do nome da presidente da Alemanha, você consideraria isso um erro médio. Tá? Um erro leve erros na acentuação de palavras em que existam no dicionário das duas formas, com ou sem acento, por exemplo. Ou palavras que se escrevem juntas e você escreveu separado, ou tinha hífen e você escreveu junto, ou era junto e você escreveu com hífen. Isso é considerado um erro leve, assim, não chega a atrapalhar muito, assim, qualquer pessoa lendo consegue entender a mensagem que está sendo passada. Tá?
E também identificar de maneira incorreta a pessoa que está falando, o orador, né? E deixar de identificar que você trocou de orador, né? Trocou a pessoa que está falando. Então é considerado um erro grave quando você colocou o crédito de uma pessoa na fala de outra, o nome de uma pessoa na fala de outra, isso é um erro grave. Um erro médio quando você deixou de sinalizar uma troca de orador. Por fim, para números, toda vez que você tinha um número e transcreve o número errado, né, esse erro vai ser considerado grave toda vez que você passou o valor errado e com isso mudou o sentido. Né? Por exemplo, você diz que alguma coisa é 1000 e você diz que é 1 milhão, ou ao contrário, ou era 3 e você diz que era 6, mudou completamente. Isso é um erro grave. Agora, por exemplo, era 1000 e você escreveu 1 espaço 000. Aquilo dá para entender no contexto que, na verdade, aquilo é 1000. Né? Apesar de 1000 não se grafar com espaço. Bom, como eu falei que para os diferentes erros você pode dar um peso para eles de acordo com a gravidade, na hora de calcular aquele índice de acerto, né, para closed caption ao vivo, ou pré-gravado ou pré-produzido, a gente considera o erro grave como peso 1, ou seja, ele conta como um erro. Né? Os erros médios com peso meio, ou seja, cada 2 erros médios conta como um erro. Né? E os erros leves com peso de 1/4, 0,25, ou seja, cada 4 erros leves é como se fosse um erro grave, conta como um erro na transcrição total. Tá? Bom, outra coisa que a norma estabelece é a questão do sincronismo, ou seja, a latência, o atraso máximo que você pode ter entre a fala ou a cena correspondente e a transcrição daquilo na legenda. No caso de closed caption ao vivo, esse atraso deve ser de no máximo 6 segundos. No caso de pré-produzido, esse atraso é de no máximo 5,5 segundos. E no caso de pré-gravado, ele é de no máximo meio segundo. Então, pré-gravado você teve a oportunidade de sincronizar ele na mídia de exibição, não tem motivo para ele estar fora de sincronismo. Tá? Nos outros casos, você eventualmente tem um fluxo de produção de closed caption que muitas vezes é produzido fora da emissora ou inserido fora da emissora, que tem que ir o áudio, tem que voltar o closed caption, você tem que codificar. Então, esse processo por si tem uma latência, fora que se a pessoa estiver digitando ao vivo também tem um atraso, ou mesmo com reconhecimento de voz, se tiver uma relocução, a pessoa repetindo o áudio para um reconhecedor de voz, isso também introduz um atraso. Então, tanto ao vivo quanto pré-produzido se admite um determinado atraso, mas para pré-gravado essa tolerância é bem menor. Tá? Bom, em relação ao tempo de exposição, cada linha, uma linha completa de legenda oculta, ela deve ficar na tela 2 a 3 segundos, para que a pessoa tenha tempo suficiente de ler aquela linha antes dela ser apagada. Tá? Legendas com 2 linhas, você coloca como um pop-up, por exemplo, 2 linhas de uma vez, você deve manter aquilo por pelo menos 3 segundos para que as pessoas consigam ler. Né? 3 linhas de 4,5 a 5 segundos. Né? Legendas para o público infantil, você tende a colocar menos frases, um texto mais simples. Né? Próprios programas já costumam ter conteúdo mais simples e você tenta deixá-las pelo máximo de tempo, porque as crianças leem mais devagar. Certo? Então, outra coisa importante é identificar a presença do closed caption. Mesmo apesar da gente estar entrando a partir do dia 27 de junho, numa etapa em que a totalidade da programação tem que ter o recurso de closed caption disponível, ainda assim a norma prevê a necessidade de que o Guia Eletrônico de Programação, o EPG, ele sinalize os recursos de acessibilidade que estão presentes, seja closed caption, libras, audiodescrição. Então, todo programa tem que ter closed caption, você tem que sinalizar no EPG do lado de cada programa, que todo programa tem CC, que é o símbolo para closed caption. Tá? E se você identificar isso visualmente, né, no programa, por exemplo, na cartela, né, você deveria fazer essa sinalização no início de cada bloco do programa, de maneira que uma pessoa que ligou no meio do programa, ela sabe ao início de cada bloco que aquele programa tem o closed caption disponível,
como ele é oculto, a pessoa tem que ser informada de que ele está disponível para que ela possa acessar pelo controle remoto Closed Caption para poder usá-lo. Bom, para concluir essa parte inicial, né, só dar uma pincelada de como se produz Closed Caption. As normas dizem que você tem que ter e como deve ser, as características que deve atender essa legenda oculta, Closed Caption. De que maneira essa transcrição do áudio para o Closed Caption ela é feita? Existem basicamente 3 formas de fazer isso, digamos. Quando você está em pós-produção, por exemplo, você está produzindo um conteúdo promocional da sua emissora, você tem tempo para produzir aquilo, e não precisa você não vai ter que digitar aquele texto ao vivo, não precisa de uma grande habilidade para transcrever aquilo, porque não é em tempo real, um conteúdo longo. Qualquer pessoa poderia digitar aquele closed caption e inserir no vídeo. Então, normalmente, o que se faz nesse caso, você tem integrado no próprio software de edição. Hoje, acredito que se não todas, a grande maioria das emissoras editam vídeo de maneira não linear, ou seja, através de um computador, de uma estação de trabalho de edição não linear. Então, para todas as plataformas comuns de edição não linear de vídeo, você tem algum software que integra com aquela plataforma para você gerar closed caption para aquele conteúdo. Tá? Agora, quando você precisa de alguma coisa mais especializada, por exemplo, que você vai produzir ao vivo, né, e tem que digitar ou transcrever de uma maneira mais rápida, existem 2 formas. Uma é estenotipia, tá? E outra é reconhecimento automático de voz. Tá? E sobre isso a gente vai ter os 2 próximos painéis explicando exatamente como funciona a geração de closed caption por estenotipia ou por reconhecimento automático de voz. Claro que eu não estou dizendo aqui que conteúdo pré-gravado não possa ser produzido o caption por estenotipia ou por reconhecimento de voz. Pode. Né? Agora, ao vivo não pode ser uma pessoa comum digitando num teclado. Né? Então, embora estenotipia e reconhecimento de voz possam ser aplicados para qualquer caso, tá? Ao vivo esses recursos são indispensáveis, ou uma forma ou outra forma. E a gente vai entender melhor como funciona isso nos próximos painéis. A gente fica à disposição para responder eventuais perguntas que vocês tragam para a gente. Obrigado pela atenção. Eu tenho uma pergunta. Diga. Olha só, a gente está no processo de digitalização, né? E a gente sabe que a portaria 310 foi emitida em 2006. Né? Ela foi emitida em 2006, quando a previsão de se desligar os sinais analógicos era 2016, porque naquela época a gente imaginava que a transição ia durar 10 anos. A transição ia durar 10 anos. Quer dizer, nós estamos num processo agora, né, de mudança para se liberar a faixa de 700 para o LTE, para o 4G. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: não é um pouco assim complicado a data de 27 de junho agora, de 2017, quando a gente está no meio desse processo todo de transição, tentar, vamos dizer, se implantar essa norma? Quer dizer, eu acho assim, isso é opinião minha, meio difícil, né? Porque tem umas emissoras que estão nesse processo. Queria saber a tua opinião sobre isso. A gente nota que a norma, a portaria no caso, né? 310. A portaria 310, ela já tinha, né? Porque 2006 foi o ano também que o Brasil escolheu o sistema de TV digital, então já tinha essa previsão de TV digital, e ela tem disposições que se aplicam especificamente à TV analógica, disposições que se aplicam especificamente à TV digital. Provavelmente, quando da elaboração desse cronograma, o regulador tinha em mente que, a essa época, a TV analógica já teria sido desligada, e no processo que nós estamos atualmente, a TV analógica só será desligada completamente até o final de 2023, pelo regramento vigente. Mas, enfim, a norma existe, está vigente, cumpra-se.
não cumpri-la expõe a emissora a um risco jurídico, às sanções previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, sim, ela tem que ser cumprida tanto para a TV analógica quanto para a TV digital. Tá? Então, inclusive eu não mencionei porque já foram prazos vencidos, mas a portaria inclusive dava prazos para as emissoras analógicas, por exemplo, se equiparem para conseguir transmitir closed caption, né? Então você tem que ter um encoder de closed caption para TV analógica, por exemplo. Se a estação não tinha, a portaria tinha um prazo, só que esse prazo já é superado, né? Então, a essa altura, todas as estações de TV analógica têm que ter os recursos técnicos necessários à transmissão. O que muda do estágio que nós estamos hoje para o estágio que nós vamos iniciar no dia 27 é que, a partir do dia 27, a totalidade da programação tem que ter legenda oculta. Mas nota também o seguinte, na hora de gerar, apesar de na hora de codificar, a codificação de legenda oculta seja diferente na TV analógica e na TV digital, são dois encoders separados, a produção da legenda oculta é a mesma. Você não produz um closed caption para o analógico e outro para o digital. Então, se você ainda está transmitindo analógico, é um closed caption que você vai botar no analógico. Se você está só em digital, é um closed caption que você vai botar no digital. Se você está em simulcast, você vai usar o mesmo closed caption nas duas transmissões. Tá? Então, isso, de certa maneira, não chega a ser um peso tão grande, porque seria o mesmo peso se a gente estivesse transmitindo só digital a essa altura, seria a mesma coisa, o mesmo trabalho de produzir. Entendi. Bom, nós estamos aguardando aí perguntas, eu não sei se veio mais alguma. Se nós não temos mais perguntas, a gente vai agora para o intervalo, porque aí nós vamos para o segundo bloco, em que nós vamos ter o pessoal da estenotipia aí falando para todos nós. Então vamos dar um intervalo aí e daqui a pouco voltamos.